Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Lembrando que a nossa quarta avaliação, ela vai conter tanto, né, os aspectos gerais aí do nosso capítulo 3, né, o capítulo de Revolução Francesa, né, o que foi a Revolução Francesa, qual a sua importância, né, como já visto nos vídeos anteriores, e também o assunto do capítulo 4, que é justamente o reflexo do século XVIII na América Portuguesa, né? E a gente vai perceber que não está nada distante do que a gente viu em Revolução Francesa. Mas por quê? Porque as rebeliões na América Portuguesa no período colonial foram justamente motivadas, incentivadas, pensadas segundo aí os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Trazidos aí da histórica Revolução Francesa, né? Então, para a gente conhecer, né, essas revoltas, como vocês já perceberam aí no início do vídeo, essas essas rebeliões, né, essas revoltas, são principalmente a Conjuração Mineira, que também pode ser chamada de Inconfidência Mineira, e a Revolta dos Alfaiates, que também é conhecida como Revolução ou Conjuração Baiana, tá bom? E aí, para entender esse contexto de revoltas, né, chamadas também revoltas emancipacionistas, né, ou emancipatórias aí do século XVIII no Brasil, que até então era colônia de Portugal, é importante a gente entender um pouco desse contexto, né, desse contexto de colônia e a relação entre Portugal e Brasil. A relação era justamente a relação de exploração, né? Uma relação ainda de exploração de riquezas, né? Essa relação, ela sempre foi pautada, né, naquela relação mercantilista, né? Portugal como colônia, como metrópole, na verdade, perdão, extraía as riquezas do Brasil, né, e continuava ali se reerguendo economicamente na Europa, né? E os portugueses, eles entendiam que essa exploração feita na colônia, né, ela deveria ser cada vez mais intensificada, né? E aí eles sempre colocavam ali algumas barreiras, né, algumas barreiras limitando ali também essa exploração, né? Limitando essa exploração. Por quê? Porque, na verdade, toda a riqueza extraída do Brasil estava diretamente relacionada a Portugal. E essas barreiras aí, elas continham, né, o monopólio, né, o poderio de Portugal sobre a colônia, né? Então, estados como Bahia, né, Pernambuco, eles não tinham essa liberdade, essa autonomia de compactuar, né, economicamente com outros países, né, com exceção da Inglaterra. Então, de que forma Portugal colocava essas barreiras? Era justamente com a cobrança, né, de imposto pela tributação que eles realmente ali decretavam sobre os lucros, né? Os lucros das produções, né? Principalmente das riquezas naturais, como o açúcar, o algodão, o ouro, não é mesmo? E aí o governo português, ele tentava garantir sempre aí esse monopólio do comércio colonial, né? E com isso ele ia proibindo que os colonos, né, aqueles que saíram de Portugal para se fixarem na colônia, eles ficavam impedidos de negociar com outros países, né? Impedia também a concorrência e proibia principalmente a instalação de indústrias
né, na América Portuguesa, porque o monopólio, né, o poderio econômico ali estaria diretamente ligado a Portugal. Então, esse contexto, né, de dependência, esse contexto de dominação da metrópole em relação à colônia é justamente o estopim, né? O estopim para que esses estados, né, essas regiões do Brasil se levantassem contra o domínio português, né? E esse contexto nos faz lembrar o que ocorreu na Revolução Francesa, né? Onde os franceses eles se levantaram ali contra o antigo regime, né? O regime absolutista, a dominação ali do rei Luís, né? Contra a população francesa, né? E é nesse contexto que as ideias iluministas trazidas ali da França vão encontrar um espaço, né, fértil aqui no Brasil, principalmente, né, quando a gente pensa que existia também no período colonial, né, uma certa elite, né, dos recém-chegados de Portugal e também os filhos dos colonos que já estavam aqui no Brasil e iam estudar, principalmente em Coimbra, né? Em Portugal, iam estudar, fazer as faculdades, principalmente medicina e direito, né? E aí o que acontece? Esses jovens da elite, né? Desses recém-chegados na colônia, eles traziam, né, na sua bagagem um pouco do que estava acontecendo na Europa, né? Essa efervescência de mudanças, né? Que a gente observa aí no período da Grande Revolução Francesa. Então, esses jovens da elite, eles traziam consigo, né, essas ideias iluministas de emancipação, né? Queremos um novo regime, somos contra a dominação, né? Porque esses colonos que se instalaram no Brasil, apesar de serem portugueses, eles também estavam insatisfeitos, né, com toda essa pressão da coroa portuguesa em relação à economia, né? E eles passaram a divulgar essas ideias, né, essas ideias de liberdade aqui na colônia. E eles começavam a se reunir, ler os textos, né, dos principais pensadores iluministas e começavam a discutir sobre a situação política, né? Principalmente essa situação política dominante, né, de relação entre metrópole e colônia. E nesses encontros vinham à tona também os recentes acontecimentos políticos internacionais, né? Entre eles também a gente vai conhecer mais à frente, que foi a independência dos Estados Unidos, né? Que foi também alguns levantes na América Espanhola, né? Querendo ali implantar a república, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade também da Revolução Francesa, né? Então, isso tudo é o contexto para que a gente entenda, né, o que foi essas revoluções na América. Aqui temos a Conjuração Mineira, né, Inconfidência Mineira. Prestem bem atenção aqui nessa charge, né? Vemos aqui, né, algumas placas, derrama. E aí o outro fala, que diabo será isso, né? E o outro comenta, sei lá, veio de Portugal, não é coisa boa, né? A gente vai entender mais à frente qual é o sentido dessa charge, tá bom? 1789, né? É justamente o período que vai aí dar início, né, à Inconfidência. A gente vai entender o porquê desse levante, né? Foi principalmente relacionado ao aumento do controle das atividades nas mineradoras, né, pela coroa portuguesa. Então, todas as atividades, toda a extração do ouro, ele era realmente fiscalizada rigorosamente pela coroa portuguesa. E além desse controle das atividades de exploração, os portugueses ainda impuseram, né, o aumento dos impostos, né? E com esses aumentos dos impostos, também teve alta dos preços das mercadorias importadas, né? Porque nós, como colônia, a nossa principal produção era as matérias-primas, né? E aí a população necessitava de outros utensílios básicos, né, que deveriam ser importados,
principalmente ali da Inglaterra e de outros países, né? E aí o que fizeram, né, foi justamente aumentar os impostos, aumentar o controle das atividades de exploração do ouro e também os preços das mercadorias que eram importadas, né? Tecidos, calçados e algumas ferramentas, né? E aí, tem um erro ali, pessoal, tá? E com o aumento desse controle, a produção de ouro, né? A partir de meados do século XVIII, o esgotamento do ouro, é ouro, viu, pessoal? O esgotamento aí dessa exploração de ouro em algumas partes das minas começaram a gerar preocupações, né? Porque já tinha uma alta dos impostos e alta dos preços, né? E o aumento desse controle, a produção, né, começou a diminuir, né? E aí os portugueses acharam aí um campo, né, livre para que eles instalassem agora a estratégia da derrama, que é justamente o que vocês vão ver aqui, né? E o que foi a derrama, né? O que foi a derrama? Foi justamente outro imposto, né, uma taxação em toda a produção de ouro ali explorada pelos mineradores, né, em Minas Gerais. E aí, com essa derrama, a insatisfação popular e também dos grandes, da classe média, né, da população, começou a se revoltar contra toda essa dominação aí da metrópole, né? E a derrama, ela foi justamente um dos canais aí, né, para taxarem os valores ali das barras de ouro, né? Das barras de ouro e a arrecadação de uma parte daquilo que era extraído. Então, todo o ouro produzido ele deveria ser realmente pesado e retirado ali o quinto, né? Ou seja, 20% ali daquela produção seria destinado à coroa portuguesa, né? Então, esse vai ser o contexto aí das motivações para a revolta, né? E aí a gente percebe o que eles queriam, né? Era uma pequena parcela da população, né, da alta sociedade mineira. Aí é importante a gente perceber quem eram os personagens, né? Que era uma pequena parcela da população, que era a alta sociedade mineira. E alguns recém-chegados da Europa, ou seja, os colonos. Eles reivindicavam, né, o fim da dominação portuguesa e também reivindicavam um governo republicano, né? Defendiam a independência, né, de um novo país. Quando eu falo novo país, eles queriam a independência própria ali da região de Minas Gerais e também queriam o apoio da industrialização, né? Eles queriam também aumentar a autonomia política em Minas Gerais, né? E a instauração da República e o cancelamento da derrama. Então, essas eram justamente o que eles queriam com a Revolução, tá bom? Aqui temos alguns emblemas, né? A gente falou na Revolução Francesa sobre a importância dos símbolos. Aqui é a bandeira, né, do movimento, que significa liberdade, ainda que tardia, né? E aqui a foto emblemática de um dos mártires aí da Inconfidência Mineira, que é justamente Tiradentes, que foi um dos principais líderes dessa revolta em Minas Gerais, né? E a Conjuração Baiana eu vou explicar melhor para vocês no segundo vídeo, que vai ser também um vídeo que vai estar junto com a revisão da prova.